Olá, pessoal! Que bom ter vocês por aqui no nosso cantinho de descobertas. Hoje vamos mergulhar em um tema que, quem diria, mexe com todo mundo. Aquelas conexões invisíveis, sabe? Aqueles laços que parecem desafiar a lógica e o tempo. Preparem-se para uma conversa de arrepiar, porque a gente vai desvendar os mistérios por trás daquela sensação de que alguém, quem sabe, esteja pensando na gente. Para não perder nadinha e continuar nessa viagem com a gente, não perde tempo, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Sabe aquela sensação que nos pega de surpresa, como um sopro gelado na nuca, mesmo com o sol a pino? Parece que um fantasma de alguém nos tocou, um pressentimento que a gente não consegue desenrolar. De repente, a mente é invadida por uma figura que há tempos não víamos. Alguém que talvez tenha desaparecido da nossa agenda, mas que teima em reaparecer no palco dos nossos pensamentos. Sem um pio, sem um alô no celular, sem um porquê aparente, essa pessoa brota na mente, como se um apito silencioso tivesse sido acionado só para você. E o que é mais estranho? Essa dança da memória não é um evento isolado. Muitas vezes, essa presença teima em nos visitar. É uma canção que explode do rádio e, pum, o rosto daquela pessoa se materializa diante dos olhos da mente. Ou uma lembrança que salta de um canto qualquer como um raio em céu azul. A pergunta que não quer calar então ecoa. Será que o espelho dessa sensação também se reflete na alma dela? Será que de alguma forma estamos pisando no mesmo campo, pensando um no outro sem nem desconfiar? É como se existisse uma linha direta, daquelas que não precisam de Wi-Fi nem de bateria, algo mais sussurrado, mas com um grito ensurdecedor de realidade. Alguns batizam essa vivência de intuição, outros de uma energia que flui sem barreiras. Há quem jure de pés juntos que é pura saudade, um nó na garganta que insiste em se desfazer. Mas e a verdade, qual será? Hoje, vamos explorar esse emaranhado de sensações, essa conexão que a gente sente, mas não pega, esses elos que parecem feitos de aço, mesmo depois que a vida dá aquela virada de mesa. E mais, vamos dar umas espiadas no que o sábio Carl Jung tinha a dizer sobre esse tipo de ligação. Porque, no fundo, talvez haja um oceano de possibilidades por trás dessas ondas de sentimento, algo que não cabe em métricas, mas que se sente na espinha. Antes que o vento da curiosidade nos leve ainda mais longe, faz um favorzinho pra gente. Dá um empurrãozinho nesse vídeo com seu like para que ele possa voar e alcançar mais mentes curiosas como a sua. E, já que a gente tá nesse embalo de conexões, aproveita e se inscreve no canal para não perder nada do que vem por aí. E me conta nos comentários de onde você está vendo a gente. Adoro saber até onde essa mensagem, que é quase um abraço virtual, consegue chegar. Tem gente que entra na nossa vida e mesmo depois de fechar a porta continua ali plantada. No coração, como uma árvore robusta cujas raízes são profundas. E não é papo de ficar preso ao passado, não. É que certas conexões são mais que pele, são fibra, são alma. A gente pode passar semanas, meses, até anos, sem sequer ouvir a voz ou ver a sombra de alguém. E, de repente, no meio daquela correria desenfreada do dia, ela surge na mente como um relâmpago, um estalo que vem de dentro. É como se o coração tivesse memória própria, lembrando antes mesmo que a mente se atreva a vasculhar os escaninhos. É um elo que parece não ter desatado, um fio invisível que insiste em nos puxar. O que mais assombra é que essa presença silenciosa não se alimenta de encontros nem de conversas. Ela simplesmente é um fio tênue que amarra dois pontos, mesmo que cada um esteja trilhando veredas distintas. Talvez seja por isso que a gente sinta tanto quando um amor se esvai, porque a conexão genuína não se apaga como um interruptor, apenas se recolhe. O silêncio, meus caros, muitas vezes não é o ponto final, mas um palco onde a melodia da ligação continua a vibrar, mesmo que a gente não capte a canção. Pois é, tem gente que sente a sua falta sem te mandar um "e aí?", gente que te pensa,
mas não encontra as palavras para te dizer, que percebe sua aura, sua energia, em momentos completamente aleatórios, no burburinho da tarde, ao ouvir uma canção qualquer, ao cruzar aquela esquina que te lembra. Essas ligações não se dobram à lógica, porque não são tecidas de frases feitas ou juras eternas. São feitas de sensações, de uma espécie de impressão digital emocional que fica gravada no âmago. E que se dane o tempo e a distância, quando esse tipo de conexão existe, ela sempre dá um jeito de se fazer notar, como um sino tocando no éter. Carl Jung, aquele gigante da psicologia, nos deixou uma bússola para navegar por esses mares. O inconsciente coletivo. Para ele, todas as almas estariam mergulhadas num vasto oceano invisível, amarradas por cordões que não vemos, mas que sentimos quando algo toca o fundo desse abismo interior. Nossos sentimentos mais viscerais, amor, saudade que corrói, uma dor que não cicatriza, um desejo que queima, não ficam presos em nosso peito. Eles se espalham como brisa, como ondas. Pensamentos, energias, tudo isso viaja, como se as emoções fossem maremotos que varrem esse mar sereno e, sem querer, alcançam quem está do outro lado da margem. Jung, com sua sabedoria, dizia que essas amarras profundas entre os seres não acontecem por mero acaso. Elas são fragmentos de algo muito maior, algo que nos conecta mesmo sem um bilhete, sem uma explicação racional. Então, quando aquela sensação te abraçar, de que alguém está te pensando, talvez não seja só a sua imaginação fértil, mas um eco, uma resposta que vem desse reino oculto, onde todos estamos entrelaçados. É por isso que, de vez em quando, a gente sente algo que não é nosso. Um nó no estômago que surge do nada. Uma nostalgia que brota sem raízes visíveis. Um sentimento que não tem nome, mas que te preenche por completo. É bem capaz que naquele exato instante alguém esteja te pensando com a força de um furacão, sentindo sua ausência com uma dor lancinante e, sem perceber, lançando essa emoção direto na sua direção, como uma flecha invisível. Esse tipo de laço não é feito de conversas fiadas ou de discursos lógicos, é talhado na alma. E é exatamente isso que Jung tentava nos mostrar. Que existem encontros entre pessoas que transcendem o mundo palpável, que se dão no plano etéreo, da consciência, onde tudo é mais vívido, mais sutil, mais real. Quando alguém realmente sente sua falta, a coisa não se resume a um pensamento passageiro. Ela vai muito além. É como se cada célula do corpo reverberasse. A alma se agita, a rotina muda de compasso, o peito aperta. A pessoa pode até não entender o que está acontecendo, mas algo dentro dela começa a te chamar. Um chamado que pode te alcançar, mesmo que você esteja a 1000 léguas de distância. Essa saudade que arranha por dentro não é de fácil expressão. Ela se revela em pequenos tremores, quase sempre imperceptíveis para quem olha de fora. É aquele olhar perdido no horizonte. Uma respiração que se aprofunda sem razão aparente. Às vezes, é aquele arrepio súbito que nos faz pegar o celular, mesmo sabendo que não há nenhuma mensagem nova, mas a pessoa sente algo, um quê. E o mais peculiar é que esse sentimento não precisa ser verbalizado, porque quem sente sua ausência de verdade nem sempre vai correr atrás. Existem aqueles que amam em silêncio, que sentem em silêncio, que te revisitam a cada alvorada, mas não encontram a coragem para sequer digitar um oi. Isso, porém, não apaga a saudade, muito pelo contrário. É uma saudade que ocupa espaço, que pesa no ombro, que se manifesta em gestos minúsculos, mas com uma profundidade abissal. De vez em quando, é aquele amigo distante que se pega revendo suas fotos antigas. É aquela pessoa que sumiu, mas que reaparece nos seus sonhos, ou que, ao ouvir uma canção, pensa em você e nem percebe que nesse momento está te enviando algo, uma energia, um aceno, uma presença. E você sente, mesmo sem decifrar, um arrepio que vem do nada, uma ânsia de lembrar, um vazio que se escancara por dentro sem motivo.
São rastros deixados por essa corrente de sentimento que vem de longe, mas que te toca como se estivesse ao seu lado, um abraço invisível. A saudade genuína, quando sentida com o coração, não precisa de vocábulos para ser reconhecida. Ela possui um idioma próprio, uma frequência que atravessa o tempo, a distância e até mesmo o silêncio mais profundo. Há coisas que pipocam no nosso dia a dia que parecem meras coincidências, mas lá no fundo a gente sabe que não são. É como se o cosmos estivesse cochichando algo no nosso ouvido. Uma memória que salta do nada. Uma melodia antiga que começa a tocar bem na hora em que estávamos viajando na maionese e, voilá, a pessoa surge inteira, como se tivesse sido chamada pelo nome. Esses pequenos sinais, quase fantasmagóricos, são as pegadas de conexões que se recusam a morrer. E o que é mais lindo nisso tudo é que elas não seguem a cartilha da lógica. Às vezes, você passa por um lugar e um cheiro familiar te abraça, ou avista alguém na multidão que te lembra a maneira de quem marcou sua vida. E aquilo te adverte. Não porque você queira relembrar, mas porque algo dentro de você ainda está preso a esse elo. A ciência pode chamar isso de memória sensorial, mas quem sente na pele sabe que há algo a mais, algo etéreo. É como se o coração reconhecesse um chamado antigo, como se uma parte de você soubesse que aquela ligação não foi cortada, apenas silenciada. E não é só você que sente essa onda. Muitas vezes, esses sinais são trocados sem que ninguém combine nada. Enquanto você se lembra de alguém, essa pessoa pode estar te pensando também. Enquanto você sente um vazio repentino, ela pode estar, sem saber, tentando te alcançar de alguma forma. Porque quando o laço é verdadeiro, a ausência não o apaga, apenas o molda, o transforma em outra coisa. Tem gente que reaparece em forma de sonho, gente que você não vê há um bom tempo, mas que ainda vive em algum cantinho da sua essência. E quando o sentimento é para valer, ele encontra um atalho para se manifestar, nem sempre claro, nem sempre direto, mas com uma profundidade que te atinge em cheio. É por isso que precisamos afinar os ouvidos para esses sinais, para as sensações que brotam sem uma bula, porque elas vêm de um lugar que os olhos não alcançam, mas que o coração decifra com maestria. Existe um oceano de diferença entre sentir saudade e estar conectado de verdade a alguém. Saudade, essa todo mundo sente em algum ponto da vida. Mas certos sentimentos transcendem a mera lembrança. Não é só falta, é uma presença, mesmo que a pessoa não esteja ali, visível. Esse tipo de conexão é uma corrente elétrica. Você sente sem saber por quê e não dá para domar. De repente, uma onda te atropela, uma emoção te atravessa, um nome sussurrado surge na sua mente. Não é apenas memória, é algo que se move dentro de você, como se outra alma estivesse tocando a sua, mesmo a léguas de distância. Quando esse laço teima em existir, ele não precisa de contato físico para se manter aceso. Ele pulsa em outro plano. Você pode estar em cidades diferentes, vivendo momentos totalmente distintos, e ainda assim sentir. Sentir como se a energia daquela pessoa pairasse no ambiente, como se ela deixasse uma marca no ar, uma vibração que chega até você sem pedir licença. E isso não obedece à sua vontade. Às vezes você até tenta esquecer, tenta seguir em frente, mas o vínculo genuíno não se dissolve com o esforço. Ele permanece ali, quieto no fundo, à espreita de qualquer fresta para se mostrar novamente. Tem gente que entra na nossa vida e deixa uma impressão energética tão forte que o tempo não apaga, a distância não ousa quebrar, e o silêncio, por mais que se estenda, não diminui a intensidade do que foi vivido. Pode até mudar a forma como se manifesta, mais sutil, mais discreto, mas nunca se desfaz por completo. E quando esse elo ainda está vivo, você percebe por que certas pessoas continuam te tocando mesmo sem te tocar. Continuam te dizendo coisas, mesmo sem abrir a boca,
continuam existindo dentro de você, mesmo que já não façam mais parte do seu dia a dia. É disso que estamos desfiando a meada aqui. De algo que vai muito além da saudade comum, de algo que não se explica em palavras, mas que transforma a maneira como a gente enxerga o mundo. Agora, pare por um segundo. Respire fundo. Feche os olhos, se quiser, e tente puxar na memória alguém que gravou seu nome na sua vida de um jeito que até hoje você não consegue explicar. Pode ser alguém que passou como um cometa, alguém que ficou por um piscar de olhos, alguém que se afastou, mas que ainda reside em algum cantinho da sua mente. Essa pessoa te veio à tona agora, não veio? Não force, apenas observe. Às vezes, ela surge do nada, como se já estivesse ali, esperando para ser lembrada. É uma coisa danada de curiosa como isso acontece. Você não está se esforçando, não está vasculhando as gavetas da memória, mas a imagem, o nome e a sensação vêm como um rio que corre, quase automáticos. E aí vem aquela pergunta que muita gente tem vergonha de soltar. Será que essa pessoa também me pensa? Será que em algum momento do dia ela sente o mesmo nó na garganta, a mesma ausência súbita, a mesma vontade de mandar uma mensagem, mas sem saber o que dizer? O mais assombroso e belo é que essas conexões são uma via de mão dupla, mesmo quando ninguém fala, mesmo quando tudo parece estar em paz por fora, mas por dentro ainda pulsa. A gente sente, e se sente, é porque algo ainda vive ali, alguma coisa não se foi por completo. Não se trata de morar no passado, trata-se de reconhecer que alguns laços não se dobram às regras do tempo. Eles não pedem explicação, eles simplesmente são. E talvez nesse exato momento, enquanto minha voz navega pelos seus ouvidos, essa pessoa também esteja sentindo algo parecido. Um incômodo leve, uma lembrança repentina, um silêncio que pesa. Às vezes, o universo dá um jeitinho de alinhar dois corações que já foram um. E você sente isso. Se tudo isso que estamos conversando fez um barulhinho aí dentro de você, se em algum ponto desse bate-papo você sentiu aquele aperto suave no peito, aquele calorzinho no rosto, ou aquela vontade de mandar um sinal para alguém que nem sabe se ainda se lembra de você, então talvez você também esteja vivendo esse tipo de conexão misteriosa. E não estou aqui para dizer se isso é certo ou errado, bonito ou triste. Estou aqui apenas para sussurrar que você não está sozinho nessa dança de sentimentos. Há um mar de gente por aí sentindo coisas semelhantes. Gente que também sente falta em silêncio, que também percebe os pequenos sinais do dia a dia, que também guarda dentro de si uma ligação que, por algum motivo, ainda pulsa. E quero te fazer um convite simples, direto, mas carregado de significado. Se este vídeo tocou a sua alma de alguma forma, comenta aqui embaixo a palavra presença. Só isso, sem explicar nada, sem se justificar. Essa será a sua maneira de gritar no silêncio dos teclados. Eu sinto, eu lembro, eu me conecto. Mesmo no silêncio, talvez outras pessoas que lerem seu comentário também estejam no mesmo barco. Talvez juntos a gente crie um porto seguro, onde sentimentos profundos não sejam motivo de vergonha, mas de um reconhecimento mútuo, de humanidade. Porque quando a gente compartilha o que sente, mesmo que seja apenas uma palavra, a gente lança pontes invisíveis entre corações que, até então, estavam isolados em ilhas separadas. E às vezes, tudo o que a gente precisa é saber que não estamos sozinhos nessa jornada. Tem coisa que a gente não consegue explicar, e tá tudo bem. Nem tudo que a gente sente precisa caber numa caixinha, numa teoria, numa resposta mastigada. Porque os laços mais puros, muitas vezes, não se veem, não se tocam. Eles habitam um espaço entre o pensamento e a alma, e é lá que eles continuam, mesmo quando tudo do lado de fora parece ter chegado ao fim. Você pode até não ver mais essa pessoa, pode não ouvir a voz dela, nem lembrar do cheiro com nitidez, mas de vez em quando ela ressurge em forma de sensação. Um arrepio leve,
Um silêncio que pesa no ar. Um sonho que vem sem ser convidado. Isso não significa que você está acorrentado ao passado. Significa que algo dentro de você continua vibrando. Tudo o que é vivo, mesmo que adormecido, merece nosso respeito. Não precisamos de todas as respostas. Às vezes, basta sentir e aceitar que existe um tipo de conexão que mora fora do tempo, da lógica, da razão. Um elo que se sustenta pela energia, pelo afeto, pela lembrança que tanto nos aquece quanto às vezes ainda dói, mas que prova que houve verdade ali. Seja lá o que for que você esteja sentindo agora, acolha isso. Não julgue, apenas sinta, porque, no fim das contas, talvez essa seja a forma mais genuína de amar. Aquela que continua mesmo no silêncio. Aquela que não precisa ser dita, que não pede nada em troca, apenas é. Obrigado por acompanhar essa jornada conosco aqui no Mistérios da Mente. Até a próxima!